Boa tarde e bem-vindos a mais um webinar da Actio. Hoje a gente vai estar conversando sobre como construir um modelo integrado de gestão de risco. Eu sou o Guilherme Barbassa, eu sou CEO da Actio e gostaria de dar boas-vindas a todos para mais um webinar aqui da nossa série, né, da Master Series da Actio e que a gente faz todo mês, né? Antes da gente mergulhar no nosso tema de hoje, eu queria passar alguns recados para vocês. O primeiro deles é que quem não se inscreveu ainda na nossa comunidade, se inscreva. É a comunidade de profissionais da área de gestão de risco, onde vocês podem trocar experiências, é, trocar informações, acessar os webinários passados que a gente já fez e fazer rede de contatos aqui, né, de relacionamentos com outros profissionais da área. Então, a conversa depois do webinar continua lá na comunidade. Quem não tiver se inscrito ainda, pode clicar aqui no link que está no chat, aqui no menu lateral. O Matheus está colocando agora o link e se inscrever, né? A gente se encontra lá. Um outro recado rápido é sobre o feedback, né? Então, é importante para a gente ter o feedback de vocês, o que vocês estão achando da série, do webinar, o que a gente pode melhorar, para a gente estar sempre promovendo aqui o webinar e melhorando continuamente. Com relação a perguntas e comentários, a gente sugere que vocês coloquem aqui as perguntas no chat e eu vou ficar de olho aqui nas suas perguntas e tentar trazer para, durante a apresentação, a gente ir já endereçando algumas perguntas e lendo os comentários que vocês fizerem, né? Então, pode interagir aqui com o webinar, pode colocar seus comentários e perguntas, eles são sempre bem-vindos. As perguntas que a gente não tiver conseguido responder durante o webinar, eu vou reservar ali alguns minutos ao final para endereçar essas perguntas. Ok? Bom, vamos lá. A gente tem um assunto bem interessante hoje e é algo que a gente vê como um problema nas organizações, que é a fragmentação do modelo de gestão de risco e até a desconexão de gestão de risco de outras práticas de gestão corporativa, como gestão da estratégia, né? Performance empresarial, melhoria contínua, né? E diversos outros aspectos, gestão de pessoas, né? Diversos outros aspectos da gestão de risco, né? Desconexo da gestão de risco, que não deveria ser assim, né? Então, hoje a gente vai falar como ter um modelo integrado, ok? Para conversar sobre isso, eu vou convidar a Patrícia de Aguiar. Patrícia é uma consultora aqui da Actio e que já fez implantação desse modelo em diversas empresas, aí de diversos segmentos, diversos portes. Então, tem muita experiência em implantar esse tipo de modelo de gestão de risco integrada. Bem-vinda, Patrícia. Pode ligar aqui sua câmera e Boa tarde, Guilherme. e Muito aparecer para a obrigada. gente. Obrigado por participar aqui com a gente e compartilhar aqui da sua experiência, né? Sim. Patrícia, como é que essa questão da fragmentação dos dados, né? Dos dados dentro de gestão de risco? Porque a gente vê gestão de risco, a gente pensa num único processo, né? Aquele processo mais direto ali, identificação do risco, avaliação do risco, plano de mitigação e estabelecimento de controles. Mas gestão de risco é maior do que isso, né?
Então, quando a gente fala em gestão integrada de risco, quais são as principais áreas que a gente está realmente tentando reunir? Sim. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Até para ilustrar aqui minha fala, enquanto eu trago essa resposta, eu vou compartilhar minha tela com uma ilustração que a gente trouxe para vocês. Então, passo a apresentar aqui minha tela. Para responder sua pergunta quanto à gestão integrada de riscos, isso pode ter diferentes significados dependendo de cada organização, mas em essência ele trata assim, principalmente conectar áreas e funcionalidades com a gestão de riscos corporativos. Então, controles internos, conformidades, auditorias, perdas operacionais, a parte de continuidade de negócios, riscos cibernéticos, jurídicos e governança. Então, né, são múltiplas funções, múltiplas informações aqui que a gente traz, mas o importante a importância aqui que a gente destaca é a conexão entre elas. Assim, cada uma delas tem os seus propósitos e suas responsabilidades. Dessa forma, então, o que reside, né, de compreender é a relação que a gente tem entre elas. Então, quando a gente está analisando a parte da gestão de risco, existe né, pode existir um risco que acontece com vários controles. Esses controles serão avaliados regularmente. E pode ser que aconteça um incidente, uma perda operacional. Isso não quer dizer necessariamente, né, que o nosso controle não está funcionando ou não, mas o resultado aí a gente pode avaliar, por exemplo, auditorias que podem revelar outras fragilidades. Então, portanto, aí trata-se de reunir todas as informações para a gente compreender o principal risco que a empresa pode estar exposta. Legal. Patrícia, na prática, né? Porque uma coisa é ver essas partes que se movem aí constantemente, é, só ali com o nome, mas como é que no dia a dia isso acontece? Você consegue mostrar para a gente vamos dizer, um exemplo dentro do software? Consigo sim. Então, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui agora a nosso software, um pouco mais para vocês conhecerem um pouco mais da Actio e o que a gente tem a oferecer aqui dentro do sistema. Então, primeiro momento, eu quero apresentar para vocês. Então, aqui é um dashboard onde a gente consegue criar dentro do sistema a partir de widgets que a gente chama aqui dentro do sistema. Então, a gente temos a facilidade aqui que a gente não depende de uma pessoa ter um conhecimento aprofundado na parte de criação de visual dessas informações. Aqui a gente trouxe, primeiramente, a visualização de uma matriz de risco. Então, aqui na matriz de risco, no meu caso que eu estou apresentando para vocês, a gente traz uma matriz de risco 5x5. Então, a gente tem aqui indo de muito baixo a muito alto, mas a gente poderia também adequar o sistema conforme a realidade de vocês. Então, a gente consegue trazer e adaptar aqui a realidade de matriz 3x3, por 4x4, então, conforme aí o grau que vocês trabalham. Um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem o nosso exemplo aqui, da nossa matriz. Então, os nossos widgets, eles são interativos. Uma vez que eu seleciono, ele já limita para a gente essa informação que a gente está olhando aqui. Então, eu tenho toda a informação que eu tenho aqui relacionado, por exemplo, aos meus 3 riscos. Então, que eu apresento, quais são as áreas deles, quem são os responsáveis, qual é o impacto, probabilidade. Tenho todas as informações aqui, qual que é o grau, né, do risco residual na última avaliação. Temos as informações aqui vocês podem personalizar conforme vocês entenderem que é mais importante para vocês. Um pouquinho mais abaixo, aqui nessa construção desse dashboard que eu estou apresentando para vocês, a gente tem aqui a distribuição dos riscos por processos. Então, conseguimos ver quantos riscos a gente tem para cada um dos processos. Temos também a construção aqui de um gráfico onde a gente mostra o grau de risco, então, de cada uma dessas nossas áreas, por exemplo. Temos também aqui um texto onde a gente comenta um pouquinho do que a gente está vendo. Um pouquinho mais abaixo, eu apresento, por exemplo, nesse dashboard, os principais riscos mapeados, conforme aqui nossa gestão financeira, processos produtivos, gestão ambiental, e como eu comentei, ele é interativo. Então, uma vez que eu estou olhando o risco aqui de inadimplência de cliente. Então, eu toco aqui com o grau
com destaque aqui no grau, vejo aqui qual que é a minha data da última avaliação, qual que foi a minha probabilidade, meu impacto, por exemplo, o meu tratamento, qual que é como que está o andamento do meu plano de mitigação. Passo o mouse aqui mais embaixo, tenho também os controles que eu tenho associados a esse risco de inadimplência. Então, a gente consegue ver as informações aqui estruturadas num dashboard para que a gente consiga fazer a gestão dessas informações. E aqui abaixo mais algumas informações, planos de mitigação, consigo identificar quais foram eles, quem são os responsáveis, quais são os status desse meu plano de ação, o farol, então, se é uma ação que eu está inconcluída, se está atrasada, a gente consegue ter toda essa gestão através do nosso dashboard. Esse é um exemplo que a gente criou, mas ele pode ser criado aí conforme a necessidade de vocês dentro das nossas possibilidades dos nossos widgets. Eu estou entendendo que isso aqui é um dashboard que foi criado para um propósito específico, mas por trás Exatamente. dele tem todo um processo de gestão de risco que está gerando essas informações aqui, né? E que você vai apresentar essas partes do processo agora. Isso, Como é que é? exatamente. Ah, legal. Seguindo Vamos aqui, lá. pessoal, vou apresentar para vocês a nossa possibilidade que a gente tem de trabalhar com itens impactados. E o que seriam esses itens impactados? Então, permite que a gente possa estruturar o mapeamento desses nossos riscos de diversas origens. Então, por exemplo, uma visualização de uma cadeia de valor, de processos, de contratos. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, por exemplo, a estruturação através de processos. Percebam que a gente tem aqui, dentro do nosso processo, cada um deles a gente tem, então, compliance, gestão ambiental, gestão financeira, e cada um deles traz um resultado da nossa exposição desses nossos riscos. Passando aqui o mouse ao lado, eu vejo, então, quantos riscos eu tenho e qual que é a exposição, qual que é o grau dele, né? Então, eu tenho 11 riscos que estão aqui como muito baixo. 16 que estão, é uma avaliação aqui média, 8 que estão como alto e um muito alto. Então, aqui a gente já consegue identificar essas informações. Ao lado, informações aí como, por exemplo, quem que são os responsáveis, quais são os impactos em financeiros. E aí, apresentando aqui para vocês, então, vou desdobrar um pouco mais esse nosso processo, vou entrar em subprocessos, vou entrando até o último nível que a gente consegue trabalhar, e eu entro aqui, por exemplo, monitoramento de recebíveis. Consigo ter todo um resumo sobre essa informação, qual que é a minha descrição, quais são meus objetivos. Um pouco mais abaixo a gente consegue trabalhar até com itens que eu tenho impacto sobre ele, quais são os riscos e até também a nossa análise SWOT, onde a gente traz aqui fatores positivos, negativos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Seguindo aqui, pessoal, acho interessante mostrar para vocês que a gente consegue também trabalhar na telinha na visualização de relacionamentos. E aí, comentei com vocês que a gente tem esse nosso processo, subprocesso, e ele tem aqueles riscos que estão associados a ele. Então, numa visão aqui única, a gente consegue ver quais são esses riscos, e se a gente tivesse outras informações aqui também, a gente conseguiria ver associadas a esse, né, nosso item impactado. A gente traz, por exemplo, o risco de inadimplência de clientes. Então, eu consigo ver qual que foi o grau do risco. Então, quando que foi a data dessa minha última avaliação? Qual que foi a probabilidade? Qual foi o impacto? Qual que é o meu tratamento em relação a esse risco? Também consigo ver aqui questão de plano de ação. Então, como que está o andamento? Quanto está a conclusão? Quanto que está atrasado? Aqui ao lado eu consigo visualizar aquela questão também de visualizar quem são os controles que eu tenho relacionado a esse risco. E eu consigo ver também a nossa matriz. Então, onde que a gente está aqui nesse nosso risco, onde que ele está relacionado, onde que ele está situado. E entrando aqui, então, Guilherme, eu vou continuando aqui já uma sequência para a gente entrar agora, então, na visualização do nosso próprio risco. Então, Tá. tentando entender Pode melhor. avançar, mas deixa eu só Quer fazer uma fazer um pergunta? Vamos comentário lá. rápido aqui antes. É, aquela categorização toda que vocês viram ali e consolidação dos riscos, cada empresa faz do seu jeito, né? Tem empresas que preferem fazer uma categorização por tipo de risco, né?
cybersecurity, financeiro, operacional. Tem outros que abrem, por exemplo, operacional por processos, como a Patrícia mostrou. Outros fazem por ativos, né? Unidade A, B, C, né? Então, você consegue classificar e categorizar os riscos e estruturar de tal forma que fique fácil para, por exemplo, o conselho de administração, cujo uma das principais funções é gerenciar e acompanhar os riscos da organização, né? Ver esses riscos de forma consolidada. Então, esse agrupamento em graus de risco, em impacto financeiro, quem está no C-level da organização, consegue bater o olho aqui e saber quais são os tipos de risco e onde eles estão localizados de uma forma muito sintética e rápida, sem ter que entrar no detalhe ali, no desdobramento desse risco pela organização. Mas quem está lá na ponta, quem é responsável por um risco específico de uma unidade de negócio, ele vai conseguir ver o detalhe daquele risco também. Então, eu acho essa visão aqui muito importante para comunicar risco para o devido nível hierárquico da organização, né? Quem está responsável por risco ter uma visão mais operacional do risco, e quem está mais na alta administração e C-level consegue ver só o sintético ali, sem precisar ficar compilando dados e coletando pela organização inteira, né? Então, eu só queria reforçar esse ponto aqui, porque eu acho isso aqui muito importante, né? Tem gente que precisa estar envolvido na operação e tem essa visão, e tem gente que vai ter só o acompanhamento macro ali do impacto do risco, né? Exatamente, a gente pode pensar aqui em diferentes níveis que a gente quer trabalhar. Então, aqui a gente vai estar olhando esse olhar resumido, depois de ter todo o trabalho ali, de ter feito uma análise para chegar, né, nesse resultado. E aí, pessoal, e agora? Como que a gente chegou nesse resultado? Como que a gente fez esse trabalho aqui de classificação de cada um deles? Então, a gente olha agora, né, na parte, então, propriamente numa análise de um risco específico. Então, eu estou entrando propriamente naquele risco que a gente está trabalhando. Então, eu tenho, por exemplo, inadimplência de clientes. A gente aqui vai ter uma visão, então, um velocímetro, onde a gente traz aqui, por exemplo, qual que é a minha última avaliação, o meu último score. E aqui ao lado também temos, então, uma tolerância ao risco, que a gente classifica, a gente definiu aqui que dentro da nossa empresa é dessa forma, mas a gente pode adaptar aí conforme a necessidade de vocês. E na sequência a gente tem também aqui o nosso gráfico de score versus o tempo. Então ele permite eu fazer todo um acompanhamento, então eu vejo que eu faço esse acompanhamento desde 2022. A gente tem aqui diferentes scores aí ao longo do tempo. A gente passou de 8, chegou ao nível aqui de 25 e caiu, né, até a nossa última avaliação até o 10. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento. Um pouquinho mais abaixo, pessoal, a gente mostra para vocês a parte de cadastros. Então, a gente vai conseguir trazer aqui informações aí importantes sobre o risco, como qual é o nome do nosso risco, a área aqui que é o responsável pelo risco, as pessoas que trabalham, se é um risco ativo. Como eu comentei da questão da matriz de risco, hoje né, no nosso exemplo, o risco é uma matriz, trabalhamos com matriz 5x5, mas também podemos cadastrar outras matrizes aqui dentro do sistema. Conseguimos trabalhar também com tags, as tags vão funcionar para a gente como uma forma da gente filtrar a informação, então esse a gente trouxe como um risco aqui da nossa tag estratégico. A gente também consegue, por exemplo, trazer uma pessoa diferente pela avaliação desse nosso risco, definir qual que é a periodicidade que a gente vai estar trabalhando. Esse caso que eu coloquei, né, para vocês, ele é um caso que a gente faz uma avaliação anual, trago descrições, trago aqui classificações no sentido qual que é o modelo do nosso risco, se é uma ameaça, uma oportunidade, categorias que são possíveis de cadastrar conforme as necessidades que vocês trabalham. Tá? E a gente consegue também
ter aqui um pouco mais abaixo a associação de itens. Então, por exemplo, se vocês hoje têm o gestão estratégica, vocês conseguem fazer o vínculo aí com, por exemplo, um indicador ou até projetos que vocês têm em risco, que tem um certo impacto aí, uma associação com o nosso risco. Na sequência, pessoal, quero apresentar aqui para vocês a nossa análise do risco. O que a gente traz para vocês aqui? Uma visão de Bowtie, onde de um lado, a gente tem as causas associadas a esse risco e seus controles associados, e do outro lado, a gente tem as consequências e também o controle associados a essas consequências. Então, a gente consegue visualizar aqui de uma forma gráfica, visual, né? A gente traz essas informações bem estruturadas. E aqui um pouquinho mais abaixo, a gente também traz, então, essas causas, mesmas que a gente está vendo acima, numa forma aqui de listas. E aqui, então, no lado a causa, do outro lado as consequências do nosso risco. E aqui eu queria destacar para vocês, pessoal, uma possibilidade que a gente tem, que é de trabalhar com, por exemplo, a nossa ActIA. Então, aqui é um dos pontos de acesso que a gente tem com a nossa ActIA, para ela nos ajudar, por exemplo, nesse caso aqui, no mapeamento de causas. A ActIA, pessoal, ela é uma funcionalidade que a gente tem, que ela é totalmente segura, ela fica vinculada apenas com a base de vocês, ela não fica vinculada, não é como se fosse uma chat GPT que ele vai trazer informações de fora, não. Aqui ela fica vinculada à base de vocês, com as informações de vocês, e aí durante todo o processo aí de implantação a gente mostra para vocês como que vocês trabalham aqui importando informações, como por exemplo políticas de riscos que vocês trabalham, para cada vez ela entender melhor o segmento de vocês, a realidade, e conseguir contribuir cada vez mais com as informações. Então, feito com essa conversa com ela, vocês conseguem também verificar o que faz sentido e fazer o cadastro aqui dentro do sistema. Esse ponto também eu queria só reforçar também que essa IA, ela é treinada na empresa, né? Então, todos os padrões da empresa, os planos táticos da empresa, operacional, de vendas, de produção, de marketing, o plano estratégico, tudo está lá dentro da IA. Então, quando ela interage com o usuário final ali, nesse exemplo que a Patrícia deu de identificação de uma causa, ela já conhece a empresa. Então, a interação que ela faz vai ser uma interação muito mais específica, né? Para realmente encontrar causas para aquela empresa, para aquele caso. Exatamente, Guilherme. E aí, pessoal, mostrando um pouquinho mais abaixo, a gente vai ver aquelas informações que a gente tem, então, relacionadas aos nossos controles. Então, controles que eu tenho vinculado ao nosso risco. Então, aqui entrando, por exemplo, num controle que eu vinculei ao nosso risco, a gente consegue ver informações aqui que eu tenho especificamente desse controle. Então, informações aí, quem que são os responsáveis por esse controle, qual que é o tipo de controle, né? Se ele é periódico, se ele é constante, se ele é de ocorrência. Trabalhar também com, por exemplo, evidências. E a gente consegue fazer a revisão do controle. Então, aqui a gente acessa, por exemplo, informações onde a gente traz a efetividade do controle, se foi um controle efetividade média, baixa, média, alta, quais são as datas, então a gente consegue trazer todo esse histórico, se ele está conforme ou não está conforme, trazer anexos, então anexos às vezes a gente precisa trazer quando a gente precisa trazer evidências de comprovação, e a gente consegue, então, passar por todas as etapas aqui de estar trabalhando aqui com a revisão de controle, se eu vou estar, eu vou estar os status aqui, né, em andamento, se eu vou estar como concluído. Então, a gente passa aqui fazendo toda a revisão de controle, pensando, então, no que isso está trazendo aqui de impacto para o nosso risco. E na sequência, pessoal, a gente vai trabalhar, então, propriamente na avaliação do nosso risco. Então, aqui eu consigo acessar visualizar todo o histórico que eu tive dessas avaliações. Então, conforme aí as datas que a gente teve ao longo aí desses nossos períodos. E para acessar a nossa avaliação, bem simples, a gente consegue selecionar aqui
O sistema traz para a gente informações básicas para ajudar a gente a entender exatamente sobre o risco que a gente está trabalhando no momento. Aquele gráfico que a gente viu na primeira visão ali sobre quando a gente estava trabalhando na parte de riscos, então ele traz para a gente aqui aquele histórico sobre o score versus o tempo, uma análise de Boltzmann novamente para a gente conseguir, a gente pode consultar aqui os nossos relacionamentos, então, o que eu tenho informações aí de relacionamentos e a nossa avaliação do risco inerente. Então, ele traz uma avaliação anterior para que a gente consiga trabalhar, consiga se basear, se a gente assim quiser. Posso então trabalhar aqui no tipo de impacto, se vocês hoje fazem dessa forma. Caso também, então, por exemplo, classificações aqui como financeiro, imagem, operacional. Então, se vocês têm esses tipos, trabalham com esses tipos, e aí quando a gente passa o mouse aqui, a gente até tem uma orientação que a gente cadastrou na hora que a gente estava trabalhando aqui nesse risco, então nessa configuração, né? Então, o que que é o risco, o que que vai me auxiliar a responder, o que que é o impacto financeiro? Então, quando eu disser que eu vou classificar ele como moderado, quer dizer que eu estou dizendo que ele reflete um impacto entre 50 e 100 mil reais. Então, seleciono aqui qual que é o nosso impacto, quais que eu trabalho, né? Vou dizer aqui que eu tenho impacto financeiro e impacto operacional moderado. Posso trazer comentários também aqui. Um pouquinho mais para baixo, a gente traz as informações da probabilidade. Então, de novo, a gente tem aqui uma forma da gente preencher uma referência. Trago aqui também a informação da probabilidade. Posso trazer também questões aqui de impacto financeiro, anexos, comentários. E percebam que uma vez que eu fiz essa classificação aqui em cima, o sistema já traz aqui para a gente qual que é o novo score inerente e como que ele está aqui categorizado dentro da nossa matriz de risco. Então, ele deu aqui para a gente como um score 9, um grau médio. Um pouquinho mais para baixo, a gente vê aquela nossa tolerância ao risco. E aqui, na sequência, os controles. Então, trago aqui as informações de controle, que a gente, como uma forma de consulta também para a gente conseguir visualizar. E percebam que já no nosso risco residual, ele já faz esse cálculo automático, pensando no que eu tive de classificação do meu risco, no meu risco inerente, como que eu tive esse impacto, né? O que foi esse controle, como esse controle agiu. E aqui embaixo a gente já tem, então, o nosso risco residual calculado automaticamente. Então, ele já traz para a gente aqui impacto baixo e probabilidade baixo. Então, no nosso novo score residual, a gente tem aqui o nosso score 4, já diferente aqui na categorização, na visualização da nossa matriz. E aí, pessoal, a gente consegue trazer, como eu comentei, o impacto financeiro que a gente teve. Posso trabalhar com tratamentos também. Então, qual que vai ser o tratamento que eu vou ter em relação aqui a essa nossa avaliação? Anexos também consigo trazer. Plano de ação, um plano de mitigação aqui sobre esse nosso risco a gente consegue também trabalhar. E o comentários também. Legal, Patrícia. Então, até agora, assim, só tentando resumir, né? A gente Uhum, identificou os riscos, caracterizou o risco, né? Causa, consequência, identificou o nível daquele risco, né? Criou planos de mitigação do risco e estabeleceu controle sobre o risco, né? exatamente. E fez a comparação do antes e o depois, né? Como é que o risco era e como é que ele ficou agora, depois do plano de mitigação e depois dos controles estabelecidos. Mas tem umas partes ainda aí que você vai conectar, né? Isso. A parte de controles internos, efetividade do controle, de auditorias, né, documentos, ainda tem outras partes aí, móveis, que muitas vezes estão até fora da estrutura organizacional ali, do departamento de riscos, né? Uhum. Mas que precisam conectar aqui para formar um modelo único de gestão de risco, né?
Isso Como mesmo. é que, como é que conecta essas outras partes? Mas continua aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal, a gente tem aqui também, então a gente acabou de olhar exatamente um risco onde a gente trabalhou. A gente vai ter uma visão também que eu consigo ver, uma visão geral desses nossos riscos mapeados, então a gente consegue fazer esse controle, essa visualização. E a gente consegue também, assim como o Guilherme colocou, trabalhar na visão também de controles. Então, eu mostrei que a gente conseguiu visualizar o controle dentro de um risco, mas a gente também consegue ter uma visão dos riscos, dos controles que a gente trabalha. Então, aqui, por exemplo, tem a gente menu lateral, controles cadastrados. A gente consegue acessar as informações, por exemplo, de um controle, onde a gente consegue visualizar aqui classificação, cadastro dessa informação, se ele é um controle preventivo, se ele é um controle corretivo. A gente consegue também associar, por exemplo, um indicador de risco a esse nosso controle, para a gente entender aqui, tá fazendo um acompanhamento. Consegue também, então, ter as nossas revisões de controle. Então, às vezes, eu tenho um controle que ele é associado a mais de um risco, então a gente consegue também acessar essas revisões de controle, trabalhar aqui na parte, por exemplo, das efetividades. E a gente, às vezes, tem uma área que ela é responsável pelo controle. Mas a gente também, às vezes, pode ter outro time, um time diferente, por exemplo, às vezes um time de auditoria, que ele é responsável pelos testes de controle. Então, a gente consegue ter uma visão aqui também de fazer esse teste de controle. Então, eu consigo, o nosso addon de teste de controle, eu consigo realizar testes no controles previamente cadastrados no sistema. Então, é possível cadastrar múltiplos testes. Aqui entrando para vocês, como por exemplo, eu fiz uma avaliação no meu desenho TOD. Então, aqui eu posso definir se é um tipo de teste de controle de desenho de eficiência. A gente pode estruturar de uma maneira personalizada, possibilitando aí a inclusão de vários passos, então, que a gente tem. Então, eu vou trazer primeiramente aí, por exemplo, dados da minha amostra, qual que é o período, qual que é a população, quais são as minhas amostras. Consigo estruturar um plano de teste e resumo de resultados. Então, vou trazendo aqui as informações do meu plano, um passo a passo, vou trazendo comentários. Posso trazer, por exemplo, amostras, selecionar amostras, trazer evidências. E assim, aqui, depois, seguindo esses passos, a gente segue então com o resultado do nosso teste de controle, conseguindo classificar ele quanto satisfatório, fraco, deficiente, com as informações aí de resultados de observações e conclusão. E até trabalhar ou na própria criação de um plano de ação ou na sugestão de um plano de ação. Seguindo, pessoal, aqui, queria comentar também com vocês sobre outra possibilidade que a gente tem, que é a nossa a realização do nosso Control Self Assessment. É outro addon que a gente consegue trabalhar aqui, então permite que as organizações elas façam uma avaliação ali da eficiência dos seus próprios controles internos e gerenciamento desses riscos. Ele também, assim como o teste de controle, ele também é um addon que ele é associado, que é integrado à gestão de riscos, e ele oferece aqui para a plataforma uma estrutura que os colaboradores de diferentes níveis de organização, eles podem participar ativamente na identificação, na avaliação, no monitoramento aqui dos riscos e controles internos. Então, mostrando aqui para vocês um pouquinho, então, aqui da nosso Control Self Assessment, a gente consegue trazer informações de cadastro aqui, vinculando, então, revisões de controle e trabalhar aqui propriamente na execução. Então, a gente consegue trazer pontos que eu preciso avaliar com perguntas, onde a gente traz aqui a opção de a gente ir respondendo, trazendo evidências, para a gente conseguir trabalhar aqui e concluir, né, nosso Control Self Assessment. E mostrando aqui na sequência, então temos muitas funcionalidades que vocês conseguem trabalhar, realmente é bastante integrada aqui as informações. É aqui na sequência que eu quero mostrar para vocês a parte também de auditoria.
Então, na nossa auditoria, a gente consegue trabalhar, por exemplo, aqui com o plano de auditoria, eu posso categorizar, né, criar planos de auditoria. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o nosso plano de auditoria anual, onde a gente tem uma auditoria que a gente está trabalhando, então, permite com que aqui eu trabalhe com funcionalidades, otimizando processos de auditoria. Então, eu consigo trabalhar aqui informações de cadastro, definindo aqui quais são os nossos tipos de auditoria, qual que é o escopo, qual que é o planejamento que eu tenho para a realização dessa auditoria. Então, eu vou passar pelo planejamento, desculpa, pelo cronograma, né? Então, eu passo pelo planejamento, pela execução, pelo encerramento, trabalho aqui propriamente com a auditoria, então, crio checklists, onde eu vou apresentando aqui as informações, respondendo conforme, não conforme, anexando evidências, criando plano de ação, trazendo pontos de auditoria. E aí, com isso, consigo ter esses pontos visualizando aqui numa forma resumida, assim como também esses planos de ação. Então, aqui a gente conta como eu comentei, né, com essa possibilidade de criação de checklists personalizados, onde os auditores podem aqui documentar evidências, visualizar aqui, trabalhar com as observações para que consigam fazer aqui a gestão de forma eficiente. E além disso, pessoal, a gente também tem a nossa possibilidade de trabalhar com gestão de documentos. Então, tudo isso a gente sabe, como eu comentei, a gente anexa os documentos, a gente tem políticas que a gente trabalha. Então, a gestão de documentos, ela permite aqui que a gente tenha ela é uma solução onde permite que a gente tenha um armazenamento, a organização, controle de documentos digitais que vocês possuem. Então, ela é integrada aqui à plataforma da Actio e permite essa centralização de arquivos, garantindo aí a segurança, rastreamento, conformidade, e além disso, ela também tem aqui a possibilidade de trabalhar com permissões de acesso. Então, a gente sabe que às vezes tem alguns documentos que estão restritos a um certo público, trabalhar com versões, então a gente sabe que os documentos eles são atualizados, às vezes eles precisam passar por um fluxo de aprovação automatizado para que sejam então publicados. Então aqui a gente traz, né, questões aqui que a gente trabalha, então documentos que a gente verifica, documentos vigentes, vencidos. Então a gente consegue ter toda essa gestão. E aí mostrando aqui para vocês nossos documentos, então trabalhamos aqui com cadastro de informações, as versões dele, então a gente consegue fazer, como eu comentei, o acompanhamento, desde quando que ele estava obsoleto, a partir de quando que ele está vigente. Então a gente consegue trabalhar como também assim na questão de permissões desse nosso documento. E por último, Guilherme, quase por último aqui, a gente ainda tem um add-on que é o nossas perdas operacionais. Então, as perdas operacionais, elas permitem aqui ampliar, então, umas soluções que vocês têm aqui para a gestão de riscos e atender demandas aí de necessidades da área. Então, esse recurso aqui, ele permite o registro aí detalhado de perdas, oferecendo, então, aí uma flexibilidade para incluir informações relevantes a cada ocorrência, trazendo descrição aqui de perdas, data de ocorrência, qual que foi o valor financeiro. Então, mostrando para vocês, por exemplo, aqui um cadastrado que a gente tem, isso tudo que eu comentei. Cadastro aqui quem são os responsáveis, uma descrição para entender o que aconteceu, qual que é esse valor, trazendo aqui também, né, a data do registro, criação de templates para a gente poder fazer o preenchimento dessas informações, onde a gente vai fazer, por exemplo, aqui, uma análise da causa raiz da perda, trazendo evidências, então aqui mais um documento que a gente precisa estar colocando para conseguir fazer entendimento, trazendo comentários finais e o quê? Um plano de ação. E a gente consegue trabalhar aqui dentro dessa nossa perda operacional. E aí, pessoal, vai lá. Para alguns segmentos aí, como seguros, financeiro, né, o BDPO, o Banco de Dados de Perdas Operacionais, é um requerimento, né? Uhum. Então, isso já vem integrado aqui na plataforma, junto com gestão de risco, auditoria e essas outras
funcionalidades e complementos aí vamos chamar de um ecossistema de gestão de risco, né? Não é só aquele processo de gestão de risco, mas tem todo um conjunto de práticas de gestão que se conectam, né? Exatamente. E aí, Guilherme, para finalizar, eu queria mostrar. Então, a gente tem bastante informação e às vezes a gente pensa, nossa, eu vou ficar perdido em relação a tanta informação que é sobre, por exemplo, minha responsabilidade. A gente trabalha aqui, por exemplo, também com um dashboard individual, onde a gente consegue ser direcionado, por exemplo, aqui no meu caso, eu não tenho nenhum alocado comigo, mas se a gente tivesse aqui, eu teria, por exemplo, quantos riscos eu tenho que são minha responsabilidade, aquela revisão que eu tenho pendente para realizar, se eu tenho alguma validação, alguma avaliação de risco pendente, alguma ação atrasada, e até consigo fazer o gerenciar aqui ações que são da minha área. Então, é uma forma aqui do nosso dashboard individual inicial que a gente tem para conseguir auxiliar na gestão aí de tudo isso que a gente viu. Perfeito. Patrícia, muito obrigado pela sua contribuição aqui, viu? Obrigada. Pessoal, quem tiver aí alguma pergunta, eu lembro que vocês podem colocar aqui no chat ou algum comentário, tá? O Matheus colocou aqui uma observação no chat, que quem quiser receber o certificado de participação aqui, é só preencher ali o formulário de feedback, tem um checkbox ali que você pode marcar e aí a gente manda o certificado para vocês. Eu vou ampliar aqui um pouco a conversa, Patrícia, envolvendo aí a parte de gestão estratégica, né? Então, a Patrícia falou bastante sobre o ecossistema ali de gestão de risco, né? E a gente nem foi exaustivo ainda, te mostrou alguns dos principais pontos. Tem outros pontos, né, de gestão de continuidade de negócio e outras visões, mas o nosso foco aqui na Actio é não tratar cada prática de gestão isoladamente, e sim tratar tudo como um modelo de gestão, né? Então, eu queria mostrar um exemplo disso, onde a gente já foge um pouco de gestão de risco, mas para mostrar como, por exemplo, gestão de risco e gestão da estratégia são conectados, né? Porque são partes de um modelo maior e não deveriam ser bases de dados distintas, não deveriam ser sistemas distintos. Eles devem ser integrados. Então, eu vou agora compartilhar a minha tela para mostrar a outra perspectiva, um pouco de gestão da estratégia e como gestão de risco aparece aqui dentro, quando você está analisando a estratégia e a performance da empresa. Então, aqui eu estou vendo um mapa estratégico genérico, né? Eu não vou gastar muito tempo apresentando software de gestão estratégica, não. Quem tiver curiosidade, a gente tem um outro grupo, né? Um outro webinar mensal sobre estratégia e performance. Aí vocês podem se inscrever lá também e acompanhar por lá. Mas aqui eu estou vendo uma estratégia, né, traduzida num mapa estratégico, nesse exemplo aqui, seguindo um modelo de BSC, onde no mapa estratégico eu tenho objetivos, né, a serem alcançados, e esses objetivos eu posso mergulhar pelo objetivo. Então, eu tenho um objetivo aqui, agregar valor ao acionista, que não está sendo alcançado. Então, eu vou clicar nele e entender o que está por trás desse objetivo. E aí, quando ele abre aqui o objetivo, eu vou ter os indicadores e projetos, né, vinculados a esse objetivo, que é o tradicional aqui, né? Então, eu tenho margem EBITDA, e eu tenho um portfólio de projetos aqui. Só que esses indicadores e projetos têm, por sua vez, outros níveis de desdobramento. Então, eu vou pegar aqui o EBITDA, que eu não estou alcançando, e abrir ele mais uma vez aqui, para a gente ver o outro nível aqui. Então, eu tenho, dentro de EBITDA, custo operacional, despesa, receita, e eu tenho um risco aqui, olha. Então, esse risco, déficit de caixa, deixa eu até mudar aqui a visualização um pouco, né? Então, eu tenho aqui o EBITDA, né? Dentro de EBITDA, eu tenho custo, despesa, receita e um risco de déficit de caixa.
tá? Então, eu estou vendo esse risco e o que ele impacta se esse risco acontecer. Então, se eu sou uma pessoa lá do C-Level, auto-administração, ou alguém da área de gestão mesmo, e eu estou olhando o desdobramento aqui do risco, ou desculpa, do desempenho, né? E eu não vejo o risco associado a ele, eu posso ignorar esse risco. Eu posso estar olhando só custo, despesa e receita e não estar levando em consideração um risco que impacta o meu resultado aqui de EBITDA, né? Então, quando a gente fala de um modelo integrado, é disso que a gente está falando. Aqui eu estou vendo estratégia, mas eu vejo o risco que está ligado à estratégia. E o contrário também, eu posso estar olhando riscos, mas entender o que cada risco impacta na performance e estratégia da empresa. E, de novo, isso tudo aqui se conecta em remuneração variável dos executivos, né? Impacta em gestão dos processos da empresa. Então, essa parte de gestão de processo é outra frente que a gente tem, né? De soluções, vinculada aqui a risco também, gestão de pessoas, né? Então, é importante que a gente consolide as partes num todo, né? Não só esses elementos que a Patrícia mostrou em gestão de risco, né? Mas também gestão de risco no resto aqui da gestão da empresa, nas outras práticas de gestão, né, que ela impacta. Deixa eu voltar aqui para o... Eu também vou apresentar aqui rapidamente alguns outros slides, né, para resumir um pouco a conversa que a gente teve aqui com a Patrícia, né? O primeiro é a linha do processo principal que a Patrícia mostrou, né? Onde eu tenho a identificação do risco, estabelecimento dos controles, os KRIs, medindo aqui os riscos, né? E sendo até controles também, as perdas, de eventos de perda, e os planos de mitigação do risco, né? Então, quem vai fazer o que para reduzir aquele risco? Então, um controle ineficaz impede, deve impactar o risco residual, né? Então, se um controle não tivesse sendo feito, o risco deve subir automaticamente, né? Então, imagina, você tem um risco, estabelece controles, fala, ó, com esse controle, o risco residual é menor do que o risco inerente. Mas aí a pessoa responsável por fazer aquele controle não faz, ou atrasa, né? Então, esse controle, se não estiver sendo feito, ele vai levar o risco para o original, para o nível original dele, né? E aqui, os diversos aspectos, né, de gestão de risco. Então, gestão de risco envolve estrutura e governança, quem é responsável, né? Para quem se reporta, quem tem autonomia para tomada de decisão, estabelecimento, avaliação, estabelecimento de controle de risco, né? Dos controles internos. A gente tem aqui a avaliação e análise do risco, que são os processos, né, que a gente mostrou ali, o estabelecimento dos controles internos e monitoramento, e o tratamento e mitigação de risco. Então, essas são as grandes partes, né, quando a gente fala de gestão de risco. E da exposição ao plano de ação, a gente faz tudo dentro de uma única ferramenta, como a Patrícia mostrou ali para a gente, né? Então, identificação de o que estamos expostos, né? Como os controles funcionam, o que fazemos a respeito, então os planos de mitigação de risco, né? E as auditorias aqui para garantir que está tudo rodando dentro do esperado, né? E, finalmente, aqui é mais uma visão prática, né, da implementação de uma solução dessas, né? Então, quando a gente tem uma nova implementação, as implementações duram em torno de 90 dias, né?
da tomada de decisão até o go live do sistema, onde a gente começa com a configuração e levantamento dos dados da empresa, configuração do software ao modelo de gestão da empresa e levantamento dos dados, os riscos identificados, os planos, etc. E aí entra os cadastros e testes, então a gente sobe esse modelo, todos os dados para o software. Criação dos modelos de navegação, então aqui a personalização do software para a empresa, né? Quais os perfis de acesso, quem vê o quê, quais dashboards você vai querer criar, as apresentações de conselho de administração. Então, uma coisa que eu acho que a Patrícia não chegou a mostrar, mas você pode criar as apresentações aqui dentro, né? E já ter ali a navegação pré-definida para as reuniões de risco em todos os níveis da organização, né? Finalmente, a gente treina os usuários, administradores e finais, e liga o software com o Go Live, né? Depois do Go Live, a gente ainda fica aí alguns meses apoiando o cliente fazendo uma operação assistida, né? Nessa operação assistida, geralmente tem ali o ajuste fino do sistema, o ajuste fino desse software que a Patrícia mostrou para entrar na rotina e o suporte padrão depois. Então, pessoal, aqui o objetivo hoje nosso era mostrar uma visão do que é um sistema integrado, tá? Espero que a gente tenha alcançado aqui o objetivo e vocês tenham tido essa visão desde a identificação do risco até as auditorias lá na ponta, se o processo está funcionando devidamente ou não. E se vocês quiserem, claro que cada organização, cada empresa tem a sua realidade, né? Tem as suas particularidades, a sua cultura, o seu processo. Então, se vocês quiserem conversar com a gente individualmente, para colocar como é que vocês trabalham, como é que esse ou aquele cenário funcionaria dentro do software, fique à vontade de marcar aqui com a gente. No formulário de feedback, você pode pedir uma reunião ou simplesmente entrar em contato aqui com a gente, que vai ser um prazer entender a sua situação e fazer até uma apresentação, igual a Patrícia fez, mais específica para a sua realidade, né? Para o contexto da sua empresa, da sua organização. Pessoal, quem tiver perguntas, ainda dá tempo aqui de colocar no chat. Mais uma vez, eu lembro vocês de preencher o formulário de feedback que está aqui no chat, tá? Isso sempre ajuda a gente a melhorar os nossos webinars. E esse webinar foi um webinar um pouco diferente do nosso padrão, né? Porque a gente faz webinars de 3 categorias, 3 tipos, né? Um que a gente chama um especialista sobre algum aspecto de gestão de risco e discute profundamente aquele aspecto. Tem um outro webinar que é caso de uso, então a gente traz algum cliente nosso para ele falar como eles fazem gestão de risco na organização deles, e um webinar que é mais uma demonstração do software, que é esse nosso caso aqui, que é um webinar menos interativo geralmente, né? Mas geralmente muito rico também, porque vocês têm a oportunidade de ver funcionando, né? Um processo de gestão de risco, um software de gestão de risco. Bom, eu agradeço a todos, então, a participação. Já deixo o convite aqui para próximo webinar nosso. Vocês devem receber aí o convite via e-mail, né? E na verdade, quem está aqui é porque se inscreveu à série de webinars. Então, automaticamente vai aparecer aí na sua agenda o próximo webinar. E muito obrigado a todos e nos vemos aí no nosso próximo evento. Um abraço.